Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar o I9 Podcast desta segunda-feira. Em agosto de 2006, há 20 anos, estava sendo criada a Lei Maria da Penha, que mudaria o destino de mulheres por todo o Brasil. 20 anos depois, a gente quer saber o que de fato mudou na prática. Quais foram os olhares em defesa das mulheres brasileiras, vítima do abuso sexual, vítima de violência doméstica e vítima de uma sociedade machista. Senhoras e senhores, e para tratar desse tema tão importante, já que nós estamos em agosto, e agosto é denominado de Agosto Lilás, justamente para a gente chamar a atenção sobre essa questão da mulher, nós trouxemos aqui uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, trabalha, tem uma clínica particular e também trabalha no Conselho da Comunidade com homens que têm a seu desfavor medidas protetivas, homens que cometeram algum tipo de violência doméstica. Annelise, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Boa noite, Luiz. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante quanto esse, nessa data tão importante também, que é o Agosto Lilás. Sim. Você é uma jovem psicólogo, mas já tem uma estrada importante percorrida, né? São 8 anos, você falou? Isso. 8 anos de formação e no Conselho da Comunidade são 6 anos já trabalhando. E com os homens acusados de violência doméstica, eu já faço um trabalho há 4 anos. Uhum. E como a gente mora numa cidade pequena, eu não sabia que seria você a entrevistada, que o nosso diretor e produtor Anselmo que te convidou, né? Mas a gente já se conhece, né, de outros carnavais, temos amigos em comum também, e é sempre bom a gente poder tratar de assuntos importantes com pessoas que a gente tenha confiança e sabe da credibilidade, da seriedade e do jeito que encara a profissão, né? E eu sei que você é uma entusiasta pela área, uma apaixonada por essa área que você escolheu para chamar de sua, né? Isso, Luiz, e também para mim é muito importante estar aqui nesse espaço que leva tão a sério, né, o trabalho de vocês. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, eu vou sim, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa falar em todos os espaços que a gente estiver. Sim. Nesses 20 anos de Maria da Penha, a gente sabe que a lei foi criada, mas lei tem um monte que não é cumprida, né? Eu acho que ao passo em que os tempos foram passando, as medidas foram, as normas foram se ajustando para aquelas circunstâncias, né? E como é que você vê esses 20 anos transcorridos dessa proteção que até então a mulher não tinha? Eu vejo assim, Luiz, a lei realmente ela foi um marco muito importante, porque isso deu voz a muitas mulheres, mas a gente sempre percebe assim no trabalho, tanto com os homens, até mesmo às vezes em relato das vítimas, que só a lei em si ela não resolve o nosso problema. Né? Porque senão, 20 anos da Lei Maria da Penha, hoje a gente não teria mais denúncias de violência doméstica. Então a gente percebe que precisa ir além. Além de ter uma lei que pune, a gente precisa talvez até fazer um trabalho preventivo, para que não chegue nesse ponto de precisar de uma lei para defender as mulheres. À medida que o tempo vai passando, os maus costumes também vão mudando, né? Interferências na vida das pessoas mudam. Hoje a gente tem o advento da comunicação digital em alta, né? As tecnologias da informação são muito mais acessíveis do que há 20 anos. Então a mulher era vítima de violências outras que não as de hoje, porque hoje a mulher é violentada até nas redes sociais, né? Sim, eu acho que a vinda dos meios de, né, digamos assim, as redes sociais, também surgiu novas modalidades de crimes contra as mulheres, Sim. né? A gente fala que muitas pessoas estão numa rede social mascarados e estão lá cometendo crimes e atingindo as mulheres através das suas falas, dos seus comentários. Então, eu digo que a lei ela foi modificando exatamente por conta da sociedade. As modificações que se tem na sociedade também precisa modificar a lei. E as redes sociais, a gente fala que é uma terra de juiz sem lei, que na verdade não é. Sim, A gente sabe que lá as pessoas que estão lá também respondem criminalmente, né, a partir de um comentário ou qualquer violência contra a mulher.
Uhum. Então a gente vai ter um programa para discutir essas nuances todas da mulher. Também tem mulher que eu acho que ao longo dessa proteção que lhe foi oferecida, ela também tem gente que tira um proveito de forma negativa, né? É complicado, né, Luiz? Porque eu falo, toda lei tem gente que tenta tirar proveito de forma errada, né? De má fé daquela lei. A gente até comenta com os homens dentro do grupo que toda lei vai ter alguém que vai querer usufruir dela de uma forma que é errônea, que não é para aquilo que a lei foi servida, né? Sim. Então, às vezes, de se utilizar da lei para prejudicar, né, o homem, ou até mesmo para proibir esse homem de ter contato com os filhos. Então, são raros, mas acontecem casos assim também. Sim. Annelise, nós estamos aqui completando um ano essa semana de I9 Podcast. Esse é o episódio número 50. Para a gente é um marco muito importante. E estar abordando esse tema também tem grande valia para a gente, porque nós somos originários da revista I9, que era uma revista feminina, né? Era uma revista voltada para a mulher, que tinha uma mulher na capa, mas ela era um ensaio não para ser entregue a homens, mas a outras mulheres. Maneira de empoderar a mulher e dizer assim, você pode fazer o que você pode brilhar, você pode... A gente sempre foi, pelo menos a gente teve esse cuidado de levar para esse lado, né? Para esse viés. Então, a sua presença hoje tem mais esse ingrediente, sabe, pra gente. Essa coisa, assim, importante, simbólica para nós, tá? Queria que você soubesse disso. Nossa, que honra estar aqui participando desse programa tão especial. Então, a honra é toda nossa. Nós estamos aqui com a Annelise Correia para o I9 Podcast, que está só começando, em nome desse timaço de patrocinadores, hoje encabeçado pelo Rinaldi Postos de Serviços. Lá no Rinaldi, você já sabe, tem a Shell Select e tem programas de pontos e vantagens em dose dupla para você. O Shell Box, da Rede Shell, e o Volare, que é um programa de pontos exclusivo para os clientes dos postos Rinaldi. O Rinaldi é uma escolha certeira. Rinaldi Postos de Serviços no I9 Podcast. Assinado também por Glória Modas. O tempo muda a moda, mas o bom gosto continua sendo a melhor escolha. Glória Modas, elegância que permanece. Arte Estofados Decor, da suavidade das cortinas à praticidade das persianas. Arte Estofados Decor, o toque final que sua casa merece. Krause Veículos, novos e seminovos na Krause. O seu novo carro está aqui. Krause Veículos. Redilar Supermercados. Redilar, na Marechal Rondon, ao lado da Igreja Matriz, e na Exídio Bosa, pertinho da estação rodoviária. Redilar, onde é gostoso economizar. Então, a gente está com a Annelise Correia, psicóloga, que vai falar com a gente sobre esse agosto lilás e sobre outros temas correlacionados à área da psicologia, né? A psicologia sempre foi importante na vida das pessoas, né? O campo da psicologia. Mas hoje eu acho que se faz ainda muito mais importante, porque as pessoas estão muito malucas, né? Eu vejo assim, né, Luiz, que a psicologia ela sempre foi extremamente importante, mas hoje eu digo que as pessoas também estão acessando muito mais. Tá se quebrando o preconceito, né, de que a psicologia é só para quem tá louco, quem tá surtando, né? Então, assim, quem tem algum transtorno mental, e que não é essa a verdade, né? A psicologia é para todos. E eu falo assim, muitas vezes quem procura psicologia, às vezes nem é a pessoa que realmente é a que mais precisa, mas é para lidar com pessoas que precisam de terapia, né? Então, assim, eu sempre brinco, né, que a gente gostaria que todo mundo pudesse ter acesso e pudesse ter um acompanhamento psicológico, porque só contribui. Então, mas há um preconceito muito grande em torno disso, né? Que se você vai fazer uma terapia, você tem problemas mentais. Exatamente. E os homens têm muito mais preconceito, Luiz. Quando você fala para um homem procurar um acompanhamento psicológico, você vai ter muito mais resistência do que, por exemplo, para uma mulher. Sim. Porque a mulher também já tem esse hábito também de procurar conversar, de se abrir, de falar, o que para os homens isso é um pouco mais difícil.
Eu entendo que a terapia, ela não deve ser acessada nos momentos de agruras tão somente, mas nos momentos em que as coisas estão indo bem, para você se conhecer ainda melhor, Sim. não é? Eu falo que a terapia ela é um espaço seu, né, em que você vai se conhecer. E você tendo um autoconhecimento, isso vai facilitar muito, tanto nos momentos difíceis para você se conhecer, saber seus limites, mas também para você saber se manter nos momentos bons, saber aproveitar os momentos bons, né? Então, é para todos os momentos mesmo. Sim. Esse mundo está girando com uma rapidez incrível, né? Impressionante. E as pessoas estão também fazendo da sua rotina algo alucinante, né? Esse mundo cada vez mais frenético, atinge o psicológico das pessoas? Atinge sim, Luiz, e atinge desde os mais pequenos. Então, na clínica eu trabalho muito com as crianças e adolescentes e eu comento muito também com os pais o quanto a gente tem privado as crianças de vivenciar o tédio. Porque nem nós adultos, muitas vezes, não nos permitimos ficar entediados. A gente está todo o tempo assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, conversando, fazendo alguma coisa, a gente realmente não para. E a gente também faz isso com as crianças. As crianças não, os pais, muitas vezes, não permitem que elas fiquem um momento sem nada para fazer. E aí isso trava também a questão da criatividade, porque é nesse momento de tédio que você está lá sem nada para fazer que às vezes você vai ter um start ali criativo, que você vai conseguir reorganizar seus pensamentos, se perceber também como você tá. Porque eu falo, numa loucura do dia a dia hoje, às vezes a gente nem para se dar conta de como que a gente tá. Como que a gente tá lidando com aquilo que tá acontecendo. Eu acho que a gente se pune demais, né, diante da ociosidade. É porque a sociedade de hoje, ela exige da gente uma alta produtividade a todo tempo. Você tem que estar produzindo, senão você não é bom perante a sociedade. Sim. Né? Mas quando você fala dessa pressão sobre as crianças, eu vi que ali no teu perfil você se descreve como psicóloga infanto-juvenil, que é a tua especialidade, né? Crianças e jovenzinhos ali, na idade da adolescência, né? Mas essa pressão, ela também se dá, por exemplo, com o homem. Quando você ensina uma criança, homem, que o homem não deve chorar ou não pode chorar, que é coisa de gente fraca, é coisa de mulherzinha, que é assim que falam, né? Sim. É uma pressão exacerbada, muita crueldade. Sim, né? É desumano, né, Luiz? Porque eu falo assim, o chorar, ele é humano, sentir as emoções são sentimentos humanos que não tem como você privar um menino, né? Quando a gente trabalha, inclusive, com os homens, eu comento com eles sobre isso. Por que o chorar, ele demonstra uma fragilidade tão grande por parte do homem, se é algo natural. Eu comento com eles, às vezes o menino lá na infância, ele tá chorando porque ele tá com medo, porque ele tá com dor, porque ele tá com saudade, por qualquer motivo. E aí você priva ele de chorar, porque vem aquela frase, né? Homem não chora. Sim. Homem tem que ser forte o tempo todo. Mas você não ensinou essa criança a lidar com o que ele tá sentindo. Você só proibiu ele de demonstrar. Ele continua sentindo. E aí, o que ele faz com essa emoção que ninguém nunca ensinou ele como que lida com isso? Porque ele não deixou de sentir. E aí vem essa carga, né? Tanto que, assim, Luiz, a gente tem dados, assim, que hoje são alarmantes, que os homens, eles se matam 4 vezes mais do que as mulheres. Porque a gente começa a entender um pouquinho do porquê que os homens estão também tão sobrecarregados nessa parte emocional. Porque eles são mais reprimidos? Eles têm muita dificuldade para se abrir, para falar que estão com dificuldade, que estão passando por momentos difíceis na vida, de reconhecer que precisam de ajuda. Porque se a gente vai construindo desde a infância esse olhar para a criança de que tem que ser forte o tempo todo, a qualquer momento em que ele acha que ele precisa de ajuda, ele vai achar que ele está sendo fraco, que ele não é homem e que ele tem que dar conta daquilo sozinho. E às vezes chega no fim que ele não está mais dando conta. Um movimento que me chamou a atenção nos últimos anos foi aquele homem com a necessidade de se fazer de machão, viril, competidor, truculento até, sabe? E eu vejo muito, a gente viu até figuras públicas falando em ser macho, ser não sei o que e tal. E eu sinto um lado feminino muito
latente, muito escondido dentro desses machões, você não acha? Sim. Quando a gente estuda até essa questão assim do homem que quer ser forte o tempo todo, a gente percebe que, na verdade, o que está por trás disso é uma vulnerabilidade. Uhum. Porque ele não quer demonstrar, não é que ele seja forte o tempo todo, ele só não quer demonstrar. E o fato de você não demonstrar, não procurar ajuda é uma vulnerabilidade sua, de você não se reconhecer enquanto humano. E aí eu falo que, infelizmente, esses estereótipos que as pessoas vão propagando aí nas redes sociais, as pessoas acham que é esse o padrão ideal a ser seguido e tentam replicar isso a todo custo. Sim. A gente está falando um pouco do campo psicológico em todas as fases da vida, em todas as áreas da sociedade, mas o que nos norteia aqui nesse bate-papo é a violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher, ela sempre existiu. Eu acho que tudo sempre existiu, né? Desde a questão do homossexualismo, né? Quando os homens descobriam outros mundos, lá em 1500, que faziam grandes viagens de navio, havia muito movimento de homem com homem dentro daquelas embarcações que duravam 90 dias e tal, em alto mar. O que acontece é que hoje a coisa está escancarada, né? E isso serve não só para esses meandros da sexualidade, também para os casos de violência contra a mulher, que sempre existiram. É que hoje as notícias andam com uma velocidade muito maior. Sim. Então acontece algo lá em São Paulo hoje mesmo a gente fica sabendo, né? E como é que você analisa esses casos que ganharam grande repercussão nacional? Por exemplo, o caso do goleiro Bruno, que matou, segundo a justiça, enterrou a mulher e sumiu com o corpo e tal. Recentemente, agora, teve um caso em São Paulo de uma menina que foi arrastada por 1 quilômetro num carro, né? Atropelada e arrastada. Como que você vê tudo isso? Assim, Luiz, como você mencionou, a violência ela sempre existiu contra a mulher. Obviamente que depois da lei se facilitou essa denúncia, as mulheres têm meios para fazer essa denúncia. Mas a gente sempre percebe que a violência doméstica é um dos crimes que não tem diferenciação de gênero, de cor, de classe social e de nível de escolaridade. Por isso que você vai ver crimes contra a mulher acontecendo na alta sociedade, como talvez lá na classe baixa, porque acontece em todos os lares. Né? Então, assim, não se diferencia por classe social. E aí você vai ver também, né, um aumento na mídia desses casos. E eu acho que isso é bacana por um lado, sabe? Uhum. Porque, assim, eu acho que foi também a partir desse movimento de expor cada vez mais que a lei está ficando cada vez mais rígida para os casos de violência doméstica. Né? Sim, perfeito. Eu acho que o pobre, ele se expõe mais. Porque, por exemplo, acontece uma briga de marido e mulher numa casa da periferia. Coladinha aqui tem uma outra casa, ali tem outra, e todo mundo ouve. E quando é na classe alta ou classe média, muitas vezes é dentro de um apartamento, é bem isolado, acusticamente, ninguém está vendo, e fica mais escondido. Né? Sim, e entra a questão, né, Luiz, da questão realmente financeira. Né? Da exposição na sociedade, porque assim, uma pessoa, vamos pensar assim, de uma classe baixa, ela não tem muito esse receio de como a sociedade vai receber essa notícia de que aquela mulher foi vítima de violência, que aquele homem é um agressor. Mas já na alta sociedade esse medo aparece, então muitas vezes a mulher até por vergonha de alguém ficar sabendo que ela foi vítima, porque é uma pessoa conhecida, porque são nomes que serão falados na sociedade, muitas vezes não faz essa denúncia por esse medo. Né? Porque são nomes que serão vistos na sociedade de uma forma diferente, às vezes de uma imagem que foi construída por muito tempo. Uhum. Esse caso de São Paulo que eu relatei, dessa jovenzinha que ela tinha separado do namorado, né? E ela já era ex do cara. E o cara não aceitava a separação, né? O nome dela é Tainara, né? Tainara de Souza dos Santos. A gente tem uma reportagem do Ismar Madeira para o Fantástico, eu vou reproduzir para você assistir e comentar. Tainara Souza Santos tem 31 anos e precisou fazer uma cirurgia para amputar as 2 pernas. O atropelamento foi nesta rua, na zona norte de São Paulo. São imagens fortes. Câmeras de segurança registraram o momento em que Tainara saiu de um bar ontem de manhã com um amigo que não sabemos se é menor de idade. Em seguida, ela foi atropelada. O motorista não parou e passou por cima dela.
Pouco depois, um outro motorista filmou o carro com ela presa embaixo, na pista local da Marginal Tietê. A equipe de socorro encontrou a Tainara aqui. Ela foi arrastada por cerca de 1 quilômetro. O crime foi registrado como tentativa de feminicídio. Este homem, que prefere não se identificar, contou que ouviu um barulho na rua e correu para ver o que era. Eu comecei a gritar. Falei, atropelou a menina, atropelou. Ele pegou e começou a cantar pneu em cima dela. Ela começou a se bater. A polícia ouviu um homem que estava dentro do carro do atropelador. Ele identificou o motorista como sendo Douglas Alves da Silva, de 26 anos, que fugiu depois do crime. Segundo testemunhas, ele teria agido por ciúmes. A irmã de Tainara diz que ela estava acompanhada num bar. Foi assediada por Douglas e houve uma briga. Ele se exalta e fala para ele o palavrão, né, xinga, e é onde que acontece o que aconteceu. Rolou a briga ali dentro e provavelmente a minha irmã sentiu o peso e falou, vamos embora. Na onde que eles vêm caminhando para poder vir embora, né, e é na onde que acontece o que aconteceu, o ocorrido, né. Após essa reportagem, ela morreu no hospital. É triste, né, Luiz, a gente olhar notícias como essas, é complexo, porque eu falo assim, é cada vez mais frequente. Né? Aqui na nossa cidade mesmo já aconteceu casos, né, de feminicídio assim, que chocaram todo mundo. E muitas vezes as pessoas não esperam isso de determinada pessoa, de determinado agressor. Porque também a questão da violência doméstica, que é um ponto, é que diferente de outros crimes, o agressor, você não consegue identificá-lo com facilidade, né? Às vezes é uma boa pessoa no trabalho, é uma boa pessoa, tem vários amigos, frequenta a igreja, é bem visto pela sociedade, né? Uma pessoa muito bem vista. Então, são crimes que chocam porque muitas vezes, você não está esperando isso daquela pessoa. E você não imagina que dentro daquele relacionamento aconteciam coisas tão bárbaras como essa. Sim, você falou aqui de Laranjeiras, mas de grande repercussão nacional, nós tivemos um caso aqui em Guarapuava, né? Da família Spitzner. Né? Eu não me lembro o nome dela, mas... Tatiane, né? Isso aí. Ganhou repercussão em âmbito nacional, né? Sim. E também, né, Luiz, é um caso que você vê que eram pessoas também da alta sociedade, que ele era muito bem visto, né? Então, assim, todo mundo... Acho que esse choque, ele vem também exatamente por conta disso, pela crueldade, pela frieza, né? Porque até mesmo, se eu não me engano, no caso da Tatiane também, né? Ele tentou ocultar, tentou fingir lá um suicídio, uma queda, né? Então, assim, tem essa questão da crueldade, de não ter o arrependimento ali no momento, de tentar disfarçar o que foi que aconteceu, e também pela sociedade não estar esperando esse tipo de comportamento dessa pessoa. Sim. Eu acho também que esse discurso de ódio, sobretudo contra a mulher, também, né... Eu acho que contribui sobremaneira, né? Contribui, sim. E quando a gente fala até na questão, assim, dos homens, eles não fazerem o trabalho contra esse tipo de violência, sabe, Luiz? Eu acho que a nossa sociedade, ela precisa mudar. E quando a gente fala de violência doméstica, a mudança precisa começar pelos homens. Sim. Porque eu falo até mesmo aquela questão de comentários machistas, em que os homens, eles... propagam e ninguém corrige ninguém, né? Mas também tem mulher machista. Tem, sim. Por quê? Porque é a cultura em que a gente está inserida, né, Luiz? A gente faz parte dessa cultura, a gente está imerso a isso, e muitas vezes a gente acaba replicando sem ter consciência de que aquilo é um comportamento machista. Então, existem, sim, também mulheres que ainda têm esses resquícios, né, desse machismo presente na vida. Sim. Eu vou mostrar para você agora a fala de uma mulher que, para mim, ela é uma das mulheres mais fantásticas do nosso tempo, atuante na sociedade de hoje, que é a ministra Carmen Lúcia. Ela falando sobre esse discurso de ódio. Discurso de ódio contra homem é um. Discurso de ódio contra mulher é completamente diferente e outra coisa. É sexista, machista, preconceituoso, misógino e não atinge só a mulher, uma mulher. Atinge todas, atinge a família e há mulheres desestimuladas exatamente por esta prática perversa de um discurso de ódio que contra nós diz respeito sempre a uma desmoralização pessoal, sexual, que atinge o parceiro, que atinge a filha, que atinge o filho, que, portanto, desestimula até mesmo aquela mulher que teria coragem e vontade e vocação para participar de um processo de participação política, não se dispor a se candidatar, a participar, para não ser alvo desse tipo de
odiosa, criminosa prática que é contra as liberdades das mulheres, que é contra toda forma de igualação, que é contra toda forma de humanidade, que indigna todas as pessoas, todas as mulheres, que destrói famílias, que destrói pessoas, e por esta prática agora nova e cruel, se faz com que as mulheres sequer tenham condições de fazer escolhas livres para exercer seus próprios talentos e vocação em benefício de todos. E aí? Que difícil, né, Luiz, a gente olhar a sociedade tendo, né, esses relatos. E quando a gente percebe exatamente esse discurso de ódio, eu vou trazer um exemplo aqui que acho que é comum acontecer em quase todos os casos, assim, todas as pessoas. A fala, quando você vê uma mulher dirigindo mal, o que a maioria dos homens vai falar? É, a mulher no volante dá nisso. Tinha que ser uma mulher. Tinha que ser uma mulher. Sempre esse comentário ele surge. E aí, quando a gente para perceber o que tem por trás dessa fala, não quer dizer que toda mulher dirige bem, né? A gente sabe que não é essa a realidade, da mesma forma como não são todos os homens que dirigem bem. Mas quando a gente vê um homem dirigindo mal, a gente não fala para ele, tinha que ser um homem. A gente pode chamar de barbeiro, de navalha, qualquer outro xingamento, mas você não se refere que ele só dirige mal porque ele é homem. Quando a gente faz o xingamento, tinha que ser uma mulher, você está falando que ela só dirige mal porque ela é uma mulher. Então, olha como às vezes a gente vai, na nossa sociedade, tendo esse discurso de ódio até em momentos assim tão sutis, né, do nosso dia a dia, de colocar a mulher nessa posição inferior e que por ela ser mulher, ela é incapaz de determinadas coisas. Além do risco, que às vezes até assim a gente comenta a questão que hoje a gente já vê muito mulheres caminhoneiras, por exemplo. Nós entrevistamos uma aqui. Então, eu falo assim, cara, além, né, de uma grande conquista, exige muita coragem. Porque você imagina assim, um homem hoje, ele pegar uma estrada com um caminhão sozinho. O maior risco, digamos assim, que pode acontecer se o caminhão estragar é que talvez ele seja assaltado, né? Que levem as coisas dele e tudo mais. Hoje, qual é o maior medo de uma mulher de estar sozinha numa estrada e ter que parar? Ser violentada. Então, o medo é diferente. E às vezes são situações em que os homens nunca vão imaginar o que a gente sente, né? De você ter que desviar um caminho para você não passar em lugares que tem homens, de você ter que repensar em qual roupa você vai poder ir em determinado lugar para não passar por uma situação constrangedora. Então, assim, são situações que só a mulher consegue ter esse olhar, de perceber o quanto ainda é difícil para a mulher estar nos mesmos ambientes que os homens. Mas já foi pior, né? Eu acho assim, eu me lembro daquele tempo, hoje acabou isso. Numa obra que tinha um monte de homem, a mulher não podia passar na rua, senão ela ia ouvir absurdos. Hoje esse comportamento mudou, né? Porque a sociedade está menos permissiva para com esses homens, né? Sim, e que bom, né, Luiz? Eu falo assim, são pequenas coisas que a gente precisa ir mudando, e eu digo assim, mais uma vez, a gente tem que começar um trabalho desde muito cedo. Eu falo que hoje a gente precisa falar, por exemplo, sobre violência doméstica, sobre como tratar uma mulher com os meninos, né? Eu falo assim, você ensiná-la desde pequenininho, respeito, cuidado, né? Não tratar a mulher como objeto, o corpo da mulher ser um objeto em que eles podem falar o que eles quiserem, podem tratar como quiserem. Então, eu digo que assim, obviamente, a gente tem melhorado muito, né, em alguns pontos, mas ainda tem muito a melhorar. Tem muito a ser conquistado. A educação precisa estar presente com relação a isso, a relacionamento. Até esses dias atrás eu estava lendo sobre que os jovens estão se relacionando cada vez mais cedo, né? E a gente precisa ter conversas com eles. Como é se relacionar? Porque até a gente conversa assim que é um pouco preocupante essa nova geração, como que eles vão lidar com os novos relacionamentos. Porque a gente tem visto muito, assim, jovens que não têm tolerância à frustração, que qualquer coisinha que acontece na vida é o fim. Os mimadinhos. E aí, quando essa frustração surgir dentro de um relacionamento, como que eles vão lidar com isso? Sim. Como que eles vão lidar com o fato de talvez a pessoa que eles mais amam não querer mais eles? Sim. Então a gente precisa preparar. Recapitula comigo aqui, são 5 tipos de violência contra a mulher, né? A violência física, a violência psicológica, a violência moral, patrimonial e sexual. E sexual. Isso, são 5 tipos de violência. Até, Luísa,
quarta-feira, dia 5, a gente vai estar fazendo um seminário no Cine Teatro aqui em Laranjeiras, exatamente para falar sobre os tipos de violência doméstica. Porque o que acontece? Essa é a imagem que a gente tem perante a sociedade da violência doméstica, a mulher que foi agredida. Mas a violência doméstica não é só isso, né? Eu sempre gosto de trazer para a gente tentar imaginar, que eu digo que a violência doméstica ela é melhor representada pelaquela imagem do cerco. Por quê? Porque antes da gente chegar na violência física, esse homem ele já cometeu várias outras violências. Vamos pensar assim, quando um país quer invadir o outro país, primeiro ele vai fazer o quê? Ele vai enfraquecer esse país. Ele vai tirar a internet, água, luz, até o ponto em que ele possa atacar, sabendo que ele vai vencer essa guerra porque esse país já está fragilizado. A violência física também é nesse ponto. Essa mulher já foi fragilizada, para daí chegar nesse ponto que muitas vezes o homem comete a violência física e ela não vai ter saída. Ela não vai ter para quem pedir ajuda, porque muitas vezes esse homem ele faz o quê? Ele isola a mulher do mundo. Ah, porque tuas amigas não são legais, elas são má influência, tua família se intromete muito no nosso relacionamento, é melhor você não ir visitar mais eles, toda vez que você vai lá dá problema, então é melhor você não ir. Esse homem ele vai isolando a mulher. Aí ele começa a atacar a autoestima. Ah, porque ninguém vai querer ficar com você. É só eu. Se você me largar, ninguém mais vai te querer. Então, ele já tirou toda a rede de apoio, já isolou essa mulher, já atingiu a autoestima que ela acha que ele é o único homem do mundo que vai querer ela. Aí, quando ele comete a violência física, ela tá sozinha. Quando a mulher ela é criticada, por que não sai disso? Não é fácil sair de um relacionamento abusivo, nem para a mulher, nem para o homem. O relacionamento abusivo acontece de ambas as partes, né, Luiz? Realmente não é só por parte do homem. Existem, sim, mulheres que cometem, né, violências, digamos assim, dentro de um relacionamento. E é difícil desvincular, porque, assim, normalmente, dentro de um relacionamento abusivo, vai ter o que é dependente, né? Vai ter o abusador e vai ter o dependente. Mas, nesse caso, eu acho que o homem, ele tem mais dificuldade de sair de um relacionamento ruim do que a mulher. Tem. Porque eu digo assim, o homem, até no projeto a gente percebe isso, Luiz, que você falou, os homens falam, relatam, que muitas vezes o relacionamento já não estava legal há muito tempo. O relacionamento não estava bom, tinha muita briga, muita discussão, já não estava legal. E se não fosse, às vezes, a iniciativa da mulher de colocar um fim naquele relacionamento, eles iriam continuar. Né? Eles iam manter aquela relação, por mais que nem para eles aquilo não estava bom. O homem machista, quando ele é traído, muitas vezes, ele o maior ferimento que ele pode sofrer é uma traição. Muitas vezes, mesmo depois da traição, quem toma a iniciativa da separação é a mulher. Porque ele não aceita aquilo, mas ele insiste naquilo, mesmo sabendo que ele nunca mais vai se perdoar. Sim, e até para não perder a mulher, que é dele, né? Exato. Então, assim, porque daí você vai ver que são duas dores, né? A dor da traição e a dor de ter perdido a mulher. Então, ele foi traído e ainda ele perdeu aquela mulher. Então, são duas situações ali que muitas vezes eles vão preferir manter do que não dar, digamos assim, esse braço a torcer de deixar essa mulher poder se relacionar com outras pessoas. Mas é uma fragilidade moral muito grande, né? É sim, Luiz, eu falo porque todo mundo, eu digo, e é uma fala que eu tenho sempre, merece ter um relacionamento saudável. Seja homem ou seja mulher. Eu acho que o relacionamento ele tem que ser algo que vai vir a construir algo bom na vida das pessoas. E não levar as pessoas para um caminho obscuro. Sim. Né? Seja para o homem ou para a mulher. Então, muitas vezes eu falo, as pessoas têm dificuldade de observar o seu próprio relacionamento. De perceber se estão felizes naquele relacionamento, se é aquele relacionamento que elas querem ou não. Se eles estão caminhando no mesmo caminho ou está indo cada um para um lado. Então, é complexo, né? Sim. O término. Até porque o término, normalmente, uma das partes ainda ama, né? Exato. Dificilmente as pessoas vão terminar o amor no mesmo dia, uma vai olhar para a outra e vai falar, eu não te amo mais e agora terminou. Normalmente o amor termina primeiro para uma pessoa e depois para outra. Então, essa pessoa que ainda ama é difícil lidar. E quem para de amar primeiro, geralmente é a mulher e ela já começa a preparar o seu luto, mesmo estando vivendo com a pessoa. Aí, quando vem a grande DR, a DR do fim, é surpresa só para o homem.
E a mulher já está preparada, né? E aí que o cara, quando é machista, ele não aceita e ele começa a cometer agressões. Sim. Físicas, verbais, psicológicas. As ameaças, né? Que é muito frequente, né? Se você não ficar comigo, isso vai acontecer. Se você não fazer isso, se eu ver você com alguma outra pessoa, vou bater em você e nessa outra pessoa. E pro homem machista, perder uma mulher, porque assim, pro homem machista, a mulher é uma posse. É uma propriedade dele. E ela não querer mais ele, isso fere muito. Né? Então, é difícil para o homem entender esse término, de entender que talvez você não é a melhor pessoa para aquela mulher. Perfeito. E tá tudo bem, né? Eu falo assim, por que às vezes a gente também tem que colocar nesse nosso papel de insignificância, de entender que a outra pessoa merece algo melhor do que a gente? E tá tudo bem, né? Mas a gente acha que porque eu amo a outra pessoa, ela é obrigada a me amar também. Eu tinha uma coisa comigo que eu ficava muito chateado. É quando alguém me trocava por alguém mais feio que eu. Porque a beleza é uma questão de ponto de vista, né? Mas eu sempre tive esse estigma na minha vida. Eu sempre que perdi uma namorada, que ela me deixou, ela sempre me trocou por alguém pior. E aí eu ficava muito triste com isso. Eu queria vê-la com um homem mais bonito. Pra tentar amenizar, né? Tipo, não me quis porque tinha algo melhor. Me trocou por isso. Mas isso tem que tratar, né? Sim, tem que sim. Até pra gente se entender, né, Luiz? De entender que, tipo assim... Às vezes, aquilo que a gente tem de bom não é aquilo que a outra pessoa está procurando, Sim, perfeito. Né? Mas eu queria me aprofundar mais nesse trabalho que você faz lá no Conselho da Comunidade, que você dá o apoio psicológico, ou não seria apoio, mas uma instrução de comportamento para quem tem uma medida em seu desfavor, uma medida de proteção a seu desfavor. Como é que é ficar de frente com um agressor que está ali, muitas vezes arrependido e sendo punido? Então, é bem desafiador, Luiz, porque no primeiro momento eles chegam revoltados, né? Então, assim, a primeira triagem que eu faço individual com cada homem que recebeu essa medida protetiva, eles chegam revoltados, eles não querem participar, eles falam que é tudo mentira, que eles nunca encostaram. Por isso que eu falo, muitas vezes, a falta de conhecimento até mesmo do homem. Porque o homem fala o discurso que sempre aparece, mas eu nunca encostei o dedo na mulher, nunca esbarrei nela. Mas ele não tem conhecimento das outras violências que aconteceram, que você mencionou, né? Dos outros 5 tipos de violência. Então, eles vêm com uma resistência muito grande pro atendimento. Às vezes eles até transferem, eu brinco com eles quando a gente inicia o projeto, que parece que fui eu que pedi a medida protetiva, porque eles vêm com uma raiva tão grande quando eu vou fazer a triagem, que parece que fui eu que fiz o processo contra eles e foi por causa de mim que eles estão lá, né? E olha como é importante o projeto, porque eles estão ali imersos nessa raiva. Além do término, que eles não gostariam, eles ainda estão respondendo um processo judicial e vão ter que ir lá no fórum toda semana. Então, eles estão tomados pela raiva. E aí, uma dupla punição. E aí eu penso assim, né, Luiz? Se eles não têm esse espaço para poder falar sobre o que eles estão sentindo, para a gente tentar pelo menos dar uma orientação, né, dar ali uma instrução realmente para eles, como que eles vão lidar com tudo isso sozinho? Sim. Né? Então, por isso que veio essa ideia dos grupos reflexivos, né, dentro da Lei Maria da Penha. Porque se percebeu também que só prender esse homem, retirar da sociedade e colocar numa cadeia pública, não estava resolvendo. O nível de reincidência era muito alto. Esse homem passava um tempo preso, ele saía muitas vezes pior, né? Muito mais revoltado, com muito mais raiva, e não se resolvia. Então, por isso que veio a ideia do grupo reflexivo, para trazer esses homens para repensarem sobre suas atitudes, seus comportamentos, e ter um espaço em que eles se identificam também. Porque participa aproximadamente 15 homens em cada grupo, então eles começam a identificar o que acontecia com eles, também acontecia com o fulano, com o beltrano, e começam a perceber que é muito mais comum do que eles imaginam. Sim. O que acontece também, eu queria saber a tua opinião a respeito disso, é muitas vezes uma denúncia falsa de agressão do homem contra a mulher. Outro dia eu vi uma câmera escondida pelo homem, mostrou que a mulher estava tentando comprometê-lo. E se não fosse ser filmado, ele certamente se daria mal. A mulher, usando de todas essas artimanhas, de toda essa rede de proteção que lhe é favorável hoje, estava usando para o lado negativo isso. Como é que você vê isso?
Eu vejo assim, Luiz, que isso prejudica o nosso trabalho, sabe? Eu acho que prejudica por quê? Porque eu acho que a mulher é a primeira que tem que ter consciência do quanto essa lei é importante. Usar de má fé da Lei Maria da Penha é tirar a oportunidade de outras mulheres, porque eu falo assim, qual que é a maior dificuldade hoje, vamos pensar assim na questão do judiciário, de uma denúncia, é que muitos crimes contra a mulher não tem prova. A mulher não tem como provar que foi ameaçada, por exemplo, né? Porque às vezes está numa discussão que estão só ela e o homem. E aí você pensa assim, começa um monte de mulheres fazerem denúncias falsas. O que vai acontecer? A lei vai ter que mudar, vai ter que começar a exigir prova, vai ter Porque hoje pressupõe que ela tenha razão, né? Sim. Quem tem que provar que é inocente é ele. É o homem. A palavra da mulher hoje, ela tem um peso muito maior. Então, tem que ter, né? Se a gente for olhar. Sim, mas só que existem mulheres boas, homens bons. Mulheres más, homens maus. Aí uma mulher má se usa dessa lei para muitas vezes ferir um homem bom. Sim, e não é o justo, né? Eu falo, Luiz, da mesma forma como a gente olha para esse homem que realmente tem que ser punido por aquilo que ele fez, também, no meu ponto de vista, a mulher que usa de má fé da lei também precisa ser responsabilizada. Porque eu falo assim, você envolve, olha o arcabouço de profissionais que você vai ter ali trabalhando no seu processo, né? Desde a denúncia na delegacia, o judiciário, o Ministério Público, para algo que não aconteceu, né? E esse homem aí, eu falo assim, olha o risco também. Porque esse homem não fez nada, mas ele está pagando como se tivesse feito, vamos pensar assim, né? Então, ele teve a despesa, muitas vezes, com advogado, os dias que ele teve que sair do serviço, por exemplo, para ir no projeto, tudo isso, e ele não fez nada. E aí eu falo assim, quando ele percebe que a justiça também não é a mesma para ele, isso causa uma revolta, uma raiva muito grande. Então eu falo, muitas vezes a mulher também se coloca em risco quando ela faz uma falsa denúncia pelo fato de gerar essa raiva no homem e às vezes ele realmente cometeu o crime. Sim. Bom, quando a gente fala de comportamento humano, a gente sempre tem que trazer para a conversa o Mário Sérgio Cortella, né? Que é um fenômeno no Brasil, né? Ele está falando nesse vídeo que eu vou te convidar para assistir sobre o machismo. Machismo não é o contrário de feminismo. Machismo é a suposição de que nós homens somos superiores. Feminismo não é a suposição de que mulheres são superiores. Feminismo é a crença de que homens e mulheres somos iguais. Por isso o feminismo não é uma coisa só de mulheres. Eu sou feminista. Eu tenho também a crença de que assim é. É claro que eu posso ter conduta machista em várias situações, assim como mulheres também o podem. Mas o contrário de machismo não é feminismo. Eu sempre digo, alguns até se irritam, e digo isso até com tranquilidade, que o contrário de machismo é inteligência. Muito boa a fala dele, né? Eu não gosto dessa rivalidade de gênero. Sim, e até a gente sempre tenta colocar que a busca da mulher é pela equidade, né? Não pela igualdade em si, porque a mulher, em muitos pontos, ela vai precisar ser muito mais protegida do que o homem pela circunstância que a gente vê. E aí, quando você coloca o homem e a mulher, eu sou machista e eu sou contra o feminismo é o contrário do machismo, você está ali numa guerra constante em que, na verdade, não é esse o objetivo. Sim. É que os dois consigam estar no mesmo patamar. Senhoras e senhores, nós estamos aqui com a Anelise Correia, ela que é psicóloga, trabalha lá no Conselho da Comunidade, entre outros afazeres da sua profissão, com um trabalho psicológico com homens que têm contra si medidas protetivas, né? E nós estamos falando um pouco sobre o Agosto Lilás e muito sobre a psicologia humana de um modo geral, sobretudo no que se refere às relações homem e mulher. E o I9 Podcast está no ar para Rinaldi Postos de Serviços. Lá no Rinaldi tem a Shell Select e o Shell Box e o Volare, que são programas de pontos e vantagens em dose dupla para você. Rinaldi Postos de Serviços no I9 Podcast. Para Glória Modas, o tempo muda a moda, mas o bom gosto continua sendo a melhor escolha. Glória Modas, elegância que permanece. Arte Estofados Decor, dá a suavidade das cortinas à praticidade das persianas. Arte Estofados Decor, o toque final que a sua casa merece. Krause Veículos, novos e seminovos na Krause. O seu novo carro está aqui, na Krause Veículos. E Redilar Supermercados. Redilar, na Marechal Rondon, pertinho da Igreja Matriz, e na Isídio Bosa, ao lado da estação rodoviária. Redilar,
onde é gostoso economizar. I9 Podcast falando sobre o agosto lilás e sobre o papel da mulher na sociedade de hoje. A gente vai falar sobre a mulher no voto, a mulher nas diretrizes desse país, mais sobre o machismo, as conquistas, né? Porque houve muitas conquistas. Quando a gente reclama, né, Annelise, que a mulher, mas já foi bem pior, né? Outrora a mulher não tinha direito a nada, né? Nem a falar, né? Uhum. E eu falo assim, foram árduas conquistas, né? Que não foi fácil de conseguir. Você entender que as próprias leis do nosso país induziam as pessoas a esse comportamento machista, né? Eu assisti a série Maria Madalena, que relata a passagem dessa mulher na vida de Jesus, o ano 33 ali, período em que Jesus estava para morrer. Ela era filha de um fazendeiro muito famoso e ela era uma mulher com voz, uma mulher inteligente, uma mulher que se posicionava. E à época eles não aceitavam que a mulher sequer participasse de um jantar. Ela não podia sentar à mesa com os homens. E era o jantar do noivado dela, com um cara arranjado pelo pai dela, muito rico. E aí ela vai se pronunciar naquele jantar. Ela senta à mesa, o pai dela tinha outra visão a respeito do tema, e o pretendente dela já olha ela com reticência. E de repente ela começa a dar a opinião dela a respeito do casamento, da divisão lá de bens e tal, que fazia-se antigamente. E o cara se desespera, fala, meu Deus do céu, mas eu vou casar com uma mulher petulante, com uma mulher que quer ser homem. Então era assim o mundo da mulher outrora. Sim, Luiz, você vê como as coisas, né, eram muito mais difíceis. Eu falo assim, até para a mulher, nessa questão de conquistar o direito da fala, né, de poder se impor, de poder dar a sua opinião, o direito ao voto que foi conquistado depois de muita luta, até mesmo como a gente estava falando da questão do dirigir, né, Sim. O direito de conseguir fazer a habilitação, de poder dirigir, porque essa era uma função única, exclusiva dos homens. Então a nossa sociedade, ela vem culturalmente trazendo leis que silenciavam as mulheres, que não colocavam as mulheres nesse local de poder, de fala, de estar à frente em muitas profissões, em muitas áreas, né? Então, a gente tem ainda resquícios aí dessa sociedade que a gente precisa lembrar. Eu falo assim, quando a gente acha que hoje tá bom, né? A gente sabe que tem muito para melhorar, mas a gente precisa olhar para a história também e entender o quão difícil foi chegar onde a gente está hoje. Tem uma fala masculina, que a gente pode também chamar de fala machista, que diz assim, a mulher quer igualdade de condições. Mas se chegar um bandido lá na casa, é o homem que tem que defender a família. Aí ela não quer, quando que tem que fazer força, que estoura um cano d'água e não sei o quê, que tem que levantar um peso, aí o homem que vai fazer. Luiz, acho que é uma confusão, porque eu falo assim, existe realmente, né, o papel do homem e o papel da mulher dentro de uma família, porque assim, na questão assim, eu digo do papel, é que assim, tem coisas que são fisiológicas, né, então assim, que o homem vai ter uma postura dessa questão de proteger a família, de estar à frente numa situação de risco, de vai ter uma, digamos assim, essa questão até do que os homens aprenderam como sendo o papel do homem, por exemplo, hoje a gente já vê muito, mas é o homem que tem que cortar a grama, que tem que trocar uma lâmpada, que tem que... Eu falo assim, não é que seja somente o homem que tem que fazer isso, mas é que é um papel que a gente entende que dentro de um lar tem divisão de tarefas. Então, tem coisas que a mulher faz e tem coisas que o homem faz. Não que a mulher não possa fazer, acho que é essa a diferença. Sim. Não é que a mulher não possa, a mulher pode. Eu acho que tem habilidades que são mais inerentes ao homem e outras mais à mulher. É fazer comida. Tem homem que cozinha muito bem, mas no geral a mulher faz isso melhor, né? Cuidar da casa ali, Sim. Passar uma roupa e tal. E de fato, cortar grama, fazer uma pinturazinha lá, o homem talvez tenha mais habilidade, né? Sim. A gente aprendeu isso desde pequeno, né, Luísa? Fala assim, a mulher sempre foi estimulada desde muito cedo a ter esse cuidado com a casa, com os filhos. Só você olhar a brincadeira, né, de uma menina.
vai estar atrelado a isso, à casa, aos filhos. Então, assim, é uma questão que a gente estimulou desde muito cedo e que eu acho que sim, né? Os homens, por exemplo, em algumas situações, vão ter uma facilidade maior para determinadas coisas, enquanto a mulher para outras situações. E não é esse o problema. Eu digo assim, que não é que a mulher não pode fazer, porque eu falo assim, hoje uma mulher vive muito bem sozinha. Né? Ela consegue dar conta de tudo que for ali que ela precisa para o lar, para a casa dela sozinha. E um homem também, né? Então, o que a gente precisa entender é que quando eles estão juntos dentro de uma casa, vai ter coisas que realmente vai precisar ter um posicionamento do homem, que ele vai tomar a frente para fazer, e tem coisas que a mulher vai também ter essa participação para que esse lar, ele seja um lar que todo mundo contribui. Perfeito, perfeito. Eu vi um dado na Folha de São Paulo, mas eu tenho medo de estar errando. Parece-me que a cada dia há 4 feminicídios no Brasil e 10 tentativas de feminicídio. Agora eu te pergunto, você acha que todo feminicídio classificado como feminicídio é de fato? Eu acredito que sim. Não pode ser homicídio? Mas assim, normalmente hoje, né, pelo que a gente percebe, está sendo feito um filtro muito grande nesse registro dos atos. Porque antigamente, quando não tinha essa tipificação do feminicídio, tudo entrava, grande maioria dos crimes era como um homicídio. E hoje, para ser feminicídio, você precisa ter ali a prova de que aquela mulher ela foi morta por ela ser mulher. Né? Então, assim, não foi por outra circunstância, não foi por nenhum outro motivo, ela foi morta por ser mulher. Então, assim, não sei te dizer se há, né, talvez aí um erro nos registros desses dados, mas o que eu tenho percebido é que tanto na hora de você fazer uma investigação, quanto na hora do registro, está se filtrando muito para que a gente tenha esse dado realmente de quais são as mulheres que são mortas hoje pelo fato de serem mulheres. Só para explicar, vou fazer uma alusão. Se no lugar dessa água nós estivéssemos tomando cachaça, desde o começo do episódio, e nós começássemos a discutir aqui e eu não gostasse e te desse um tiro, porque eu não tenho arma, mas vamos supor que eu tivesse, eu estaria cometendo um homicídio, né? E não um feminicídio. Feminicídio é quando o fato da morte ser porque ela é mulher. Isso, né? Exatamente. Então, assim, nesse caso, você poderia ter tido essa mesma atitude se fosse um homem. Sim, então, sim. por isso que ele não consideraria. É um homicídio nesse caso, né? Nós temos aqui a fala de uma delegada, ela é a doutora Luana Davico, ela fala sobre feminicídio. Você pode ter os seus problemas com a proteção à mulher, você pode dizer que tudo que a mulher faz é mimimi, você pode pegar qualquer corrente que despreze essa onda de proteção à mulher, mas você não pode negar os dados, você não pode negar os números. E a quantidade de feminicídios nesse país, ela não está mascarada por uma palavra, ela existe, ela é real, é o tempo todo. Nós temos 70 medidas protetivas sendo deferidas por hora no Brasil. Então, nós estamos falando de um risco que a mulher sofre pelo simples fato de ser mulher. E colocar isso na mesma balança de um homem dizer que não vai poder falar numa reunião, isso é incoerente, isso é injusto e não é verdade. Isso é uma falácia usada para desprezar os dados, porque o discurso de ódio deságua no feminicídio. O discurso de desprezo a uma mulher, ele vai escalonando até a violência contra a mulher. Então, você vê como esse dado ele realmente gera, né, uma repercussão aí da gente entender como que a gente chega nesse ponto do feminicídio, né? E a gente ter esses dados, por exemplo, Luiz, aqui o último levantamento que a gente fez, a gente tinha uma média de uma medida protetiva por dia na nossa comarca. Então, são 5 municípios que englobam a nossa comarca, mas é um número extremamente expressivo. Você ter 300 e poucos pedidos de medida protetiva no ano em uma comarca como a nossa, né? Pequenininha, né? Que é pequena, né? Digamos assim, não tem um número populacional tão alto para a gente falar que justificaria esses números. Então, a gente está presente hoje, a nossa sociedade aqui, a gente pode falar que ela é violenta, né? Porque a gente tem esses registros, a gente tem esses números que mostram pra gente que todo dia tem uma mulher pedindo a intervenção do Estado para que ela seja protegida. Se você somar a população desses 5 municípios, não dá meia Guarapuava, dá 1/3, talvez, da população de Guarapuava. É bastante, né? É bastante. Até, para você ter uma noção, Luiz, hoje, como a gente faz também o atendimento na cadeia pública, o segundo maior tipo de crime que ocasiona prisão aqui na nossa comarca é
violência doméstica, só perde para o tráfico. Sim. Então, todos os outros crimes, a violência doméstica está à frente, só perdendo para o tráfico. Nós entrevistamos aqui o Dr. Renato Marçal, delegado de polícia. Ele citou isso que você está falando, esse dado aí, inclusive, aqui no bate-papo conosco. Agora, nós tivemos nos últimos anos autoridades fazendo falas infelizes contra a mulher, né? E eu acho que isso contribui bastante para encorajar homens a tocar um foda-se. Sim, porque você vê uma figura ali de autoridade que tem o poder de fala e que sabe que a sua fala vai repercutir, vai chegar a todos os lugares e que muitas pessoas ali vão levar aquilo como sendo uma verdade e você não ter o cuidado do que você vai dizer, quais palavras você vai usar. Eu digo que quando você assume um papel de poder, você também tem uma responsabilidade sobre aquilo que você fala. Porque muitas pessoas vão levar aquilo como sendo uma verdade absoluta. Muitas pessoas não vão se questionar, será que é isso? Vão pesquisar ver se é verdade ou se não é. Não, fulano falou, é porque é. Né? Exato. Eu vou mostrar um exemplo para você. Tem um cara chamado Paulo Figueiredo, que é uma pessoa importante, uma figura de bastidor político muito importante. Ele fez uma fala muito infeliz. Você falava anteriormente sobre a mulher ter conquistado o direito de votar. E ele comentou outro dia na rede social, uma rede social seguida por milhares de pessoas, que a mulher vota mal. Como se existisse voto bom e voto mal. Votar mal significa votar no candidato que não me agrada, né? Agrada você e não agrada a mim, vota mal. Sim. E outro que mulher solteira vota mais mal ainda, porque a casada ainda tem um marido para seguir. Ele fez esse comentário e a Tabata Amaral, deputada por São Paulo, fez uma reprimenda severa para ele na rede social. Vamos ver. Preparadas? Mulher vota estatisticamente muito mal, principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu tô dizendo, pode arrancar os penteiros das calcinhas. Esse é Paulo Figueiredo. Essa criatura tá foragida da justiça e lá do seu esconderijo nos Estados Unidos vive de fazer live. Agora, o Alecrim Dourado deu pra dizer que mulher vota mal, em especial as solteiras, porque segundo ele, não teriam marido pra dizer em quem elas deveriam votar. Faça-me o favor. E aí? Meu Deus, né, Luiz? É triste, né? Primeiro que assim, como ele chegou a esse dado, né? Porque como você mesmo falou, o que é votar, ter um voto mal, né? E segundo, é você colocar a mulher ali, colocando que ela não tem uma capacidade de ter um discernimento, de saber o que é melhor, que ela procura em um candidato, o que é melhor para a sua sociedade. Sim. Então você coloca a mulher na pior posição possível, né? E que essa mulher só vai ser algo se tiver um homem influenciando ela a tomar as melhores decisões na vida. E tem outro elemento que corrobora para a gente dizer que é uma burrice que ele falou, é que você não sabe para quem a mulher votou, para quem o homem votou. Tem uma urna, né, que tem 100 votos e o candidato tal fez naquele voto 50 desses 100 votos. Como ele chegou nesse dado, né? Quem tem o voto da mulher fica de uma cor e o de homem de outra. E a solteira e a casada também diferencia, né? Isso ele se baseia pelas estatísticas de pesquisas. É uma burrice total, né? Aí a ex-BBB, a Ana Paula Renault, também deu uma chapuletada nele, veja lá. Quando alguém diz que mulher vota mal, o problema não é o nosso voto, é o medo do nosso poder. Nos últimos dias, um brasileiro investigado que hoje vive lá nos Estados Unidos afirmou que mulheres votam mal. Ele disse, inclusive, que mulheres casadas precisam acompanhar o voto do marido. Ou seja, na cabeça de muita gente, a mulher só vota bem quando ela vota pela cabeça de um homem. E isso, gente, não é frase solta não, tá? Não é só provocação de internet, não é exagero nosso, é um sinal. Lá nos Estados Unidos, o atual chefe do Pentágono repostou um vídeo que defendia revogar a 19ª emenda, justamente a emenda que garantiu o voto feminino naquele país. Então, quando esse tipo de ideia começa a circular com naturalidade, a gente precisa prestar atenção. Porque primeiro dizem que mulher vota mal, depois dizem que mulher precisa ser orientada, depois dizem que a mulher deveria voltar para o lugar dela. Só que esse lugar não existe mais. No Brasil, nós conquistamos o direito ao voto lá em 1932 e não foi favor, foi muita luta. E hoje nós somos mais de 82 milhões de eleitoras, quase 53% do eleitorado brasileiro. Gente, nós somos maioria.
E talvez seja exatamente por isso que assuste tanto. Porque mulher que pensa, escolhe. Mulher que pesquisa, decide. Mulher que entende o próprio poder, muda o rumo de uma eleição. E o problema nunca foi mulher votar mal. O medo é mulher votar livre. Então, aí é mulher defendendo mulher, né? Sim. Usando o seu direito à voz e a sua inteligência para e até o poder, no caso da Tabata Amaral, para defender as mulheres, o coletivo da mulherada, né? E olha como o discurso delas é muito mais coerente do que o dele. Então, né? Mas eu vou trazer uma polêmica aqui para o programa. Aqui em Laranjeiras teve um caso em que levou um vereador da Câmara de Vereadores à cadeia por conta de uma suposta violência doméstica. Na Câmara de Vereadores de Laranjeiras do Sul há 2 vereadoras mulheres. Eu não vi nenhuma manifestação de repúdio de nenhuma delas. Então não adianta você dar poder para certas mulheres. E eu não estou falando de política, eu não tenho absolutamente nada contra nenhum vereador, tampouco contra essas vereadoras. O fato é que cruzaram os braços. Como é que você vê, não comentando especificamente esse caso, mas como que você vê situações como essa? Eu acho que a mulher também, ela precisa tomar cuidado para não ser silenciada, né, Luiz? Eu falo assim, por às vezes também estar no ambiente tomado pelo público masculino, de conseguir se impor, de conseguir utilizar esse poder, porque eu falo, como a Tabata ali também posicionou, essas mulheres foram escolhidas para isso, para estarem lá representando as mulheres, né? E a gente precisa que essas mulheres estejam lá assumindo esse papel, porque são a nossa voz, né? Perante ali o legislativo, são elas que estão lá nos representando também. Então, da mesma forma como a gente comentou, de figuras de poder utilizarem isso para disseminar o ódio contra a mulher, a gente precisa de mulheres corajosas como ela, para que estejam ali à frente para combater esse tipo de discurso, para mostrar que a mulher não vai ser submissa a todo tipo de ódio que for emanado aí nos meios de comunicação. Então, mas você concorda que quando você dá um voto de confiança para uma mulher e ela cruza os braços ou ela se mostra apática na defesa das mulheres, é frustrante, né? Eu falo que a gente espera, né? Eu falo assim, eu digo que o papel da mulher, ele vem exatamente para isso, né? Eu falo assim, de você ter uma representatividade. Então, assim, você procura isso, você deposita a sua confiança em alguém que vai estar lá lutando pelos seus direitos e contra qualquer tipo de violência contra a mulher. E quando isso não acontece, você também se sente calada, né? Se quem poderia utilizar daquilo para ter uma postura, para rebater isso, não acontece, a gente também se sente calado, porque a gente não teve voz. Sim. Nós estamos falando com a Anelise. Parabéns, Anelise. Você fala muito bem e você tem uma visão muito aprimorada, né, das coisas. Eu acho que você tem uma sensibilidade bem bacana, né? No jornalismo há bons jornalistas e maus jornalistas, né? Ou fracos jornalistas, ou são esforçados. Na psicologia também, né? Há bons profissionais e maus profissionais. Quando o Anselmo propôs, a gente vai convidar uma psicóloga, assim. A gente já trouxe bons psicólogos aqui no nosso programa. Mas é sempre uma aposta, né? A gente está apostando de que vai extrair desse profissional o melhor do seu conhecimento. E está sendo o seu caso. Ai, que bom, Luiz. Está sendo muito importante a sua presença, a sua participação aqui no nosso podcast para a gente tratar desse assunto tão importante e ao mesmo tempo tão complexo, né? Então, senhoras e senhores, nós estamos aqui no I9 Podcast falando com a Anelise Correia sobre o Agosto Lilás e a psicologia nesse mundo em que as mulheres estão tentando cada vez mais conquistar o seu espaço e seus direitos na sociedade. I9 Podcast para Rinaldi Postos de Serviços. Sempre no Rinaldi as melhores opções para você que quer abastecer com segurança, qualidade e pagando menos. No Rinaldi tem o Shell Box e o Volare. O Volare é exclusivo do Rinaldi. Você ganha pontos e vantagens elegendo o Volare como o seu programa de pontos. Rinaldi Postos de Serviços no I9 Podcast. Glória Modas, o tempo muda a moda, mas o bom gosto continua sendo a melhor escolha. Glória Modas, elegância que permanece.
Arte Estofados Decor, da suavidade das cortinas à praticidade das persianas. Arte Estofados Decor, o toque final que a sua casa merece. Krause Veículos novos e seminovos na Krause. O seu novo carro está aqui, na Krause Veículos. E Redilar Supermercados. Redilar, na Marechal Rondon, ao lado da Igreja Matriz, e na Exídio Bosa, na região da Estação Rodoviária. Redilar, onde é gostoso economizar. Nós estamos com a Nelise Correia aqui no I9 Podcast, falando de mulher, falando de feminismo, de machismo, de comportamento humano de um modo geral, né? A mulher, ela é mais vulnerável, como você falou, porque ela é mais frágil. A mulher tem medo de sair à noite, o homem sai com tranquilidade. A mulher se vê menos autoprotegida, né? Por conta da força física mesmo, né? Essa coisa toda. Mas um dado que me chamou a atenção, que foi levantada por uma influenciadora importante, ela se chama Priscila Barros. Ela tem um perfil chamado Primeiramente. Ela já é uma pessoa assim, com uma quarentona, cinquentona, e que faz assim um perfil assim despojado, falando que a mulher tem que ser do jeito que ela é mesmo, sem filtro, aquela coisa toda. E ela tem uma teoria, e é até uma realidade para ela, porque ela afere isso lá no perfil dela, que as mulheres são mais vulneráveis, até nas redes sociais. O homem se sente mais à vontade para criticar uma mulher do que para criticar outro homem. E aí não é por medo da violência física, é por uma questão de preconceito mesmo. Porque na rede social não tem agressão física, né? Sim. A que você atribui isso? Olha como é difícil a gente entender essa questão do porquê sempre esse ataque para a mulher. Porque vamos pensar assim, né, um homem que seja heterossexual, ele vai ter atração por mulheres, né? Então, se é essa mulher que te atrai, é o público feminino que te atrai, por que atacar as mulheres? Sim. Né? Por que você dissemina um ódio contra alguém que você ama e que pode, eu falo assim, em algum momento vir a ser também contra a sua mulher, a sua filha, alguém do seu meio familiar que também pode estar sofrendo esse mesmo tipo de ataque. Eu vou revelar um pensamento meu. Quando a gente estava assistindo ao filme ali da Carmen Lúcia, eu estava imaginando um santinho eleitoral. Quando tem um cara feio, desajeitado, fisicamente desfavorecido, você olha aquilo ali e normaliza. E a mulher, o cara fala, olha que baranga. Desleixada. Exato. Não se cuida. Exatamente. Então, veja o que ela fala disso aí. Por que alguns homens se incomodam tanto com nós mulheres? É sério. Mulheres que eles nunca nem viram na vida. Não têm uma história, não tiveram uma desavença. Sim, de graça. Por exemplo, aqui na internet, passou, não gostou, descarrega todo o seu ódio, a sua inveja, a sua frustração. Pra que isso? Eu fiz o Tindão da Pri e eu pedi pra galera se apresentar, normal, né? Oi, eu sou a fulana, tenho X anos, quero uma pessoa assim, tal, não sei o quê. Normal, gente. Aí, este idiota viu uma postagem de uma seguidora e escreveu isso. Pra quê? Me fala, pra quê? E eu vejo isso o tempo todo, né? Tanto que a Rubi existe exatamente por isso. Pra devolver o constrangimento pro Jurandir. Eu sou uma pessoa ativa nas redes sociais e sempre que eu vejo um comentário, um post legal, eu vou e comento. E aí, pelo número de seguidores, tal, fica em evidência, alguém sempre comenta embaixo. Não posso ver aquele goleiro nigeriano, gente. Aquele homem me faz ovular, assim, profundamente. E todas as vezes que eu vejo, eu escrevo alguma coisinha. Sempre tem um idiota que escreve. Nossa, a velha tá não sei o quê. A coroa, segura aí, tia. Aí não sei o quê. Sempre tentando ofender. Por quê? Porque claramente um elogio que eu fiz para aquele ser que foi esculpido por Deus, jamais seria para aquele que foi escarrado. Para que se incomodar tanto? Então, eu não conheço o goleiro nigeriano, mas ela acha bonito um homem lá que ela elogia. E aí ela é atacada por elogiar a beleza de um homem, né? E ali ela fez o comentário
porque o comentário que fizeram na postagem era tabela FIP alta. O que ela tem para oferecer para o homem? Que eu tava caro, mas o que tinha em troca? Então. Né? E você pensa assim, por que isso tão gratuito contra as mulheres? Por que você vai lá numa rede social e ataca a imagem? Por que esse homem ele não faz, como a gente comentou antes, essa mesma atitude contra os próprios homens? Por que será que esse homem ele se dói tanto, ele se atinge tanto quanto uma mulher ela está aparecendo, quando ela está num lugar que tem visibilidade? Por que essa mulher ela incomoda tantos homens? Por que a mulher, ela estando nessa posição, ela podendo, por exemplo, fazer um comentário que é uma opinião dela, e isso atinge tantos homens? Sim. Por que isso acontece, né? Mas não é só homem que recrimina. Mulher também critica a mulher e tem preconceito contra a mulher. Não tem? Tem sim, e acho que daí é pior ainda, né? E aí entra, muitas vezes, essa competição que não é visível, mas que acontece de que você tem que estar, porque a mulher tem que estar bem arrumada, tem que estar bem vestida para ter voz, para poder ser vista muitas vezes, né? Então eu falo assim, como você falou, uma candidata que estiver lá toda descabelada, talvez ela pode ser ótima, mas pela aparência que ela está apresentando, ela vai ser desvalorizada por conta daquilo, né? Porque a nossa sociedade, ela entende que uma mulher que é boa mesmo, ela vai ser bonita, ela vai ser elegante, ela vai estar sempre bem vestida. E por que a gente precisa colocar a aparência em primeiro lugar quando a gente fala de mulher? Sim. Olha um exemplo para você ver. Mulher que para de pintar o cabelo tem que tomar muito cuidado, porque ela pode estar desenvolvendo uma doença terrível e nem saber disso. Eu sou a doutora Selma Haddad, sou médica psiquiatra e há 10 anos ajudo mulheres a vencerem a depressão. Você sabia que o ato de deixar de pintar o cabelo quer dizer falta de autocuidado e que essa falta de autocuidado tem um nome científico dentro da psiquiatria? O nome disso é anedonia. A anedonia é um sintoma característico da depressão. Então, quando você deixa de pintar o cabelo, quando você deixa de pintar a unha, quando você deixa de tomar banho, quando você deixa de se cuidar, você pode sim estar desenvolvendo uma depressão e nem se tocar disso. E a depressão é uma doença grave que precisa de intervenção médica, de cuidado individualizado e de acolhimento. Então, se você gostou desse assunto, curte, comenta, compartilha. Oi, doutora, prazer, Pri. Como você deixou em aberto para quem quisesse comentar, compartilhar o seu vídeo e várias seguidoras mandaram para mim, eu resolvi falar sobre. Não, eu não tenho doutorado, mas eu tenho direito de fala. Afinal, sou uma mulher grisalha há 6 anos. Tenho os cabelos brancos desde os 18. Assim, o que me preocupou vendo o seu vídeo, porque há 6 anos, será que há 6 anos eu tô doente? Porque eu também não pinto as unhas, né, de vez em quando, assim, eu deixo elas, cutículas. O banho eu tomo. A outra até reclamou que eu saio com o cabelo molhado. Tomei banho, ó, tô limpinha. Ah, não sei se você sabe, eu também sou administradora dessa página, que é a maior comunidade de grisalhas do Brasil. 327 mil possivelmente doentes. Alguém vai faturar, hein? Olha isso! É você colocar uma patologia em algo que é natural. Né? Acho que tem que ter esse cuidado, né, Luísa? Eu falo assim, quando você fala principalmente da depressão, são sintomas que vão muito além do pintar o cabelo, do pintar uma unha. São sintomas que a gente considera muito mais graves do que isso, né? Obviamente, a gente avalia a questão do autocuidado, como que a pessoa tem se percebido, porque muitas vezes a pessoa ela não vai ter esse autocuidado porque ela não está motivada, porque ela não tem mais energia, ela não está mais disposta a se cuidar. Aí sim, agora por uma questão de você se aceitar do jeito que você é, eu gosto do meu cabelo assim, eu não quero pintar, eu não vejo necessidade de pintar as minhas unhas, o que tem de doente nisso? Eu acho que a mulher, ela ainda em alguns campos, ela não conseguiu o seu espaço ainda. O campo financeiro é um deles, né? A mulher ainda é vista por muitos homens como incompetente para lidar com as finanças. O que você acha disso? Eu acho que é um medo dos homens, porque a partir do momento que, vamos pensar assim, dentro de um lar, que seja a mulher que tome ali a liderança da questão financeira dessa família, a gente sabe que tem todo o potencial para isso, né? E eu falo assim, não é pelo gênero que a gente vai distinguir a capacidade, né? Pelo conhecimento de cada pessoa. E aí você imagina uma mulher que, além de tudo, ela consegue ter esse domínio financeiro, ela está inserida no mercado financeiro, né? E aí essa mulher ela vai ter um poder além,
Porque ela vai ter também autonomia financeira, ela vai ter um conhecimento que talvez esse homem ainda consegue reter dela para que ela não tenha esse domínio. Sim. Ó, a jornalista Gabriela Prioli, ela gravou um vídeo justamente falando disso. Vamos ver. Esposa troféu, família tradicional, mãe independente, dona de casa, sócia do marido no empreendimento família. Não importa qual modelo que você escolheu, a questão que eu quero trazer hoje é uma só. Você tem dinheiro no seu nome? Porque a gente foi ensinado por séculos a não ter. No Brasil, a trajetória legislativa deixa isso escancarado. Até 1962, a mulher precisava de autorização do marido para trabalhar, para receber herança e abrir conta em banco. O marido era juridicamente o chefe da família, figura que só desapareceu da legislação com a Constituição de 1988, 37 anos atrás, gente. E a igualdade salarial entre homens e mulheres virou lei no Brasil só em 2023. Mas não é só no Brasil que o dinheiro não é território nosso. Nos Estados Unidos, leis que impediam mulheres casadas de trabalhar em determinados cargos só começaram a ser derrubadas a partir de 1950. Um estudo da CEPAL mostra que, na Índia, 72% das mulheres pesquisadas relataram que é o marido quem decide se elas podem ou não trabalhar. Já em Bangladesh, homens controlam aproximadamente 90% dos empréstimos concedidos em nome das mulheres. O microcrédito dado a ela vai parar na mão dele. A Europa, tão progressista, não passa incólume. Um estudo analisou 72 mil casais em 27 países, Alemanha, França, Suécia, Itália, entre muitos outros, e teve um achado um tanto contraintuitivo. Quando a mulher ganha quase todo o dinheiro da casa, o marido passa a tomar mais decisões financeiras do que quando os dois contribuem de forma parecida. Quanto mais ela ganha, mais ela cede. Isso tem tudo a ver com os papéis de gênero, as expectativas sociais. A mulher que sustenta a família tende a devolver ao marido o controle das decisões. E aí? E até essa questão da mulher ganhar mais, né, Luiz? Ainda há um preconceito até na nossa sociedade, por exemplo, assim, de que às vezes a mulher ela ganha mais e às vezes é o homem, por exemplo, que fica em casa cuidando dos filhos porque a mulher ganha mais, né? Esse homem, ele é visto como nada, né? Exato. Ele não é visto como o papel de pai, de pessoa que está ali cuidando do lar. Então, ainda essa visão de que a mulher, ela pode sim ter poder financeiro superior ao homem, ainda não é... Eu acho assim que ainda a gente vê como se esse homem dentro desse relacionamento, ele fosse inferior à mulher. E por quê? Porque quando acontece ao contrário, aí você coloca então também, né? Sim. Essa questão de disputa. E eu vejo também que a questão financeira é um forte poder de controle dentro de um relacionamento. O homem que ele detém a questão financeira do lar, ele consegue também, eu digo assim, até ele se precaver de qualquer coisa do que vai acontecer para deixar a mulher desestabilizada, porque ela não tem nenhuma segurança financeira. Sim. Ela não sabe o que vai acontecer, como que ela vai gerir, se não tiver esse homem. Então, também é uma forma de controle. Se eu casasse com uma mulher que ganha 10 vezes mais que eu tava de boa. Faceirinho. Nossa, eu não tenho isso, não teria problema algum. Não. Há famílias, e eu conheço muitas famílias, em que se tem lá o filho e a filha. Aí o chefe da família, né? O chefe, entre aspas, ele coloca tudo no nome do filho, que lhe é de direito. Mas não coloca o que ele deu para a filha no nome dela. Mantém no nome dele. Finge que deu. Você vai usar e tal, tá no meu nome, mas é teu, assim, assado. De medo que ela case, se separe e perca pro marido. É não acreditar na capacidade da mulher de fazer uma boa escolha no seu relacionamento. Porque já é subjugada que essa mulher não vai saber escolher o seu companheiro e que nessa escolha ela vai perder o patrimônio da família e que o homem da família é o único que tem esse discernimento de proteger o patrimônio. Então, assim, você já coloca isso como sendo uma diferença até de capacidade da pessoa discernir o que é bom, né? Uma pessoa que é boa para você se relacionar. Serei apedrejado na pergunta que eu vou fazer, mas vou fazer. Meu Deus. A Bíblia não tem culpa nisso? Sim, se a gente considerar a interpretação das pessoas o que diz lá na Bíblia, né?
Porque a gente fala, quando a gente fala a questão da Bíblia também, ela é um livro que gera interpretações como qualquer outro, né? Eu posso ler O Pequeno Príncipe, ter uma interpretação, e eu posso ler, você pode ler e pode tirar outra interpretação. Então, eu falo assim, o que está escrito lá na Bíblia também depende muito de quem está lendo a forma como vai ser interpretada. Porque é meio bíblico dizer que o homem tem que ser o líder da família, né? Eu acho que até tem a questão assim que ele traz a questão da submissão, né? Que a mulher é submissa ao homem. Só que eu acho que aí vem realmente de um viés, né, de interpretação, que não é aquela submissão de que a mulher tem que fazer tudo que o homem manda, que ela tem que seguir tudo que ele disser que é o correto, ela não pode ter poder, ela não pode ter fala, não é isso, né? Eu digo assim que eu acho da minha interpretação, né, que não sou a maior conhecedora do assunto, mas eu vejo assim, que não é nesse sentido. Então, assim, o que às vezes as pessoas utilizam até da questão da religião para justificar uma coisa que é errada. Então, eu faço isso porque, olha, até na Bíblia está escrito isso, então a gente tem que seguir isso que está lá. Sim. Então, assim, você usa disso para justificar uma coisa que não está certa, que você sabe que talvez aquilo vai ser visto com outros olhos, então você utiliza disso para justificar aquilo que você fez. Muito bem. Então, para finalizar, agora eu vou pôr o Anselmo Ramon na jogada para fazer uma pergunta aqui para a Annelise. Participe, Anselmo. Tudo bem? Annelise, ali a curiosidade que eu sempre tive em meio a vários homens, né, que tem que você atenda, né? Tanto delegacia quanto também em reuniões. Algo especial te surpreendeu? Sim. Alguma história que possa ter? Já. Teve, assim, acho que teve uma que foi a mais impactante, que foi um homem que chegou lá extremamente na defensiva, né? Tanto que ele falava assim para mim que participar do projeto ia ser uma perca de tempo, que ele ia ir porque era obrigado, mas ele sabia que ia ser a maior perca de tempo na vida dele. E aí, no decorrer do projeto, quando a gente foi trabalhando e foi conhecendo a história, a gente percebeu que ele já estava no 7º relacionamento, né? Então, assim, ele já estava passando por várias situações e ele sempre colocando a mulher como a culpada, né? As 7. Sim. Eram elas que eram problemáticas, eram elas que faziam tudo errado e ele era a vítima, sempre de todos os relacionamentos. E aí, quando a gente vai trabalhando, até pra gente mostra para eles que estar nesse papel de vítima não traz nenhum ganho. Porque quando você coloca tudo que acontece de ruim na sua vida, coloca alguém como culpado, você não consegue progredir, você não consegue mudar, porque você não fez uma autorreflexão. Então, no decorrer do projeto, ele foi percebendo que, na verdade, não eram só as mulheres. Podiam ter falhas por parte delas, mas que não eram só delas. Tinha padrões que ele também vinha repetindo em todos os relacionamentos. E aí foi tão bacana que ele chegou no final e falou assim, olha... ele estava respondendo um processo, mas ele já estava em outro relacionamento, né? Então, ele estava respondendo um processo do anterior. E como é que consegue outro relacionamento? Então, eu acho assim que é porque também, hoje, não são todas as mulheres que têm conhecimento que o homem está respondendo um processo de medida protetiva, né? Então, ele já estava em outro relacionamento, e aí ele falava assim para mim, nossa, depois do projeto, o meu relacionamento mudou. Eu verdadeiramente estou vivendo um relacionamento melhor, eu estou conseguindo ver com mais clareza quais são os pontos que eu preciso melhorar. E aí ele falava assim, tanto que a minha mulher não quer que eu falte nenhum dia. Ela pedia para que ele participasse porque estava vendo o resultado. Isso deve ser gratificante para você, né? Sentir que está surtindo efeito, né? Sim, Luiz, até porque eu falo assim, você modifica famílias, né? Eu falo, esses homens que eles passam lá pelo projeto, eles também muitas vezes são os educadores das próximas gerações, em que eles precisam repensar o que eles estão fazendo de errado para não repassar para os seus filhos também, e eles vão estar em outros relacionamentos. Dificilmente eles vão interromper, né, essa vida amorosa, eles vão estar em novos relacionamentos. Então, quando a gente percebe que houve uma mudança realmente desse homem, isso é gratificante porque você sabe que vão ter mulheres que não estarão mais em situação de violência, porque esse homem ele conseguiu ressignificar muita coisa na vida dele. Muito bem. Parabéns, Anselmo. Tua pergunta foi meio comprida, mas resultou numa boa resposta. Muito bem. Vocês têm agora, na quarta-feira, nesta semana, um evento, né? Eu gostaria que você finalizasse falando disso.
Isso, Luiz. Então, até convido quem estiver nos assistindo hoje, que quarta-feira agora dessa semana, a gente vai estar realizando o segundo seminário Flor de Laranjeira, que é do combate à violência doméstica. Então, ele vai acontecer no Cine Teatro Iguaçu, aberto ao público, todas as pessoas podem participar. Ele é totalmente gratuito e o objetivo do seminário é fazer uma capacitação. Então, tem a doutora Jéssica Mendes, que é psicóloga da Defensoria Pública, que vai estar fazendo uma fala. O doutor Carlos, que é promotor, também estará fazendo uma fala. Mas o objetivo, além de capacitar os profissionais, a gente também quer trazer um conhecimento para a população de modo geral, identificar quais são os tipos de violência, como denunciar, como procurar ajuda e como a gente interromper esses ciclos de violência. Então, eu deixo aqui aberto o convite a todo mundo que está nos assistindo para que participem conosco, porque eu acho que é algo que vai contribuir muito para todo mundo que estiver lá. Muito bem. Obrigado por sua participação, obrigado pelas suas palavras que foram foram assertivas ao longo de todo o episódio. Obrigado mesmo por sua participação aqui. Eu que agradeço, Luiz, pelo convite. Foi um ótimo bate-papo. Acho que a gente pôde trocar aí muito conhecimento também, você trazendo o seu ponto de vista, e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Muito bem. Senhoras e senhores, nós conversamos com a Anelise Correia, psicóloga, faz um trabalho muito bonito lá no Conselho da Comunidade, ouvindo agressores, né? Pessoas que têm em seu desfavor medidas protetivas. Falamos sobre outras nuances relacionadas à psicologia no episódio de hoje. O I9 Podcast está há 1 ano no ar, colecionando boas histórias como essa. E quando a gente iniciou o projeto lá atrás, a ideia era justamente trazer pessoas com ideias arejadas, pessoas que fazem por merecer o crachá que carregam, né? O título que carregam e a incumbência que tem de melhorar o mundo, que é o seu caso. Parabéns mais uma vez, tá? Gente, obrigado pela audiência. A gente se encontra na próxima segunda-feira, neste mesmo canal, nesse horário. Um abração, pessoal!